Olá, galerinha do sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender um conteúdo muito legal. Hoje nós vamos falar sobre verbo. No caso, vamos iniciar, nossa aula sobre verbo, porque verbo nós estudamos a vida toda. Vem cá! Então, vamos começar a nossa aula lendo esse quadrinho da Turma da Mônica. Veja, gorducha, dentuça. Percebam que a Mônica ela vem bem feliz com seu coelhinho na mão, aí de repente vem um menino e aponta para ela e fala aquelas palavras. Gorducha, ela se espanta, veja, os 3 pontinhos perto do olho dela. Ela se espanta assim, eu acho que ela tá pensando assim, por que ele tá me chamando de gorducha? Se ele nem me conhece, eu nem conheço esse menino e ele já vem me chamando de gorducha. Aí ela vai mais adiante, ela deixa pra lá, porque ela nem conhece a pessoa. Aí ela encontra a outra e fala, dentuça! E olha a expressão no olho dele. É uma expressão assim de raiva, dentuça! E ela também fica sem entender. Ela fala, quem é essa pessoa? Eu nunca vi essa pessoa. Veja, aí mais adiante tem mais dois meninos que ela também não conhece. Aí um baixinha, monstrinho. Ela olha para um, olha para outro. Ela não está entendendo nada. Ela quer compreender a situação. Mas perceba que ela bota a cabeça para lá, bota a cabeça para cá. Na cabeça nessas voltas que ela dá com a cabeça, veja a expressão dela. Uma expressão de raiva, a outra é a expressão de espanto, Eu acho que agora, nessa segunda expressão dela, ela já está entendendo tudo. Veja que ela está... E no próximo quadrinho ela fala, ela roda o coelhinho dela na mão, lá embaixo, aí tem uma risadinha, que vem do quadrinho. E quem é que está sentado na mesa? Cebolinha. E diz assim, como ela descobriu que não ela é Maurício, que não ela a história do Maurício. Ele diz assim, E chega o Maurício de Souza, que é a pessoa que realmente escreve as historinhas da Turma da Mônica. E também ele vem com um ponto de interrogação aí sem entender nada. Vamos seguir. O que Cebolinha está fazendo? Veja, nessa cena aqui, o que é que ele está fazendo? Ele está sentado, ele está numa mesa, tem uns quadrinhos, ele está com um lápis na mão. Isso mesmo, o Cebolinha, ele está desenhando. Isso mesmo, por isso que a Mônica não entendeu nada da história, nunca tinha visto aqueles personagens todos mal desenhados. E o que o Cebolinha disse que a Mônica fez? Ela descobriu logo, estranhou tudo aqueles personagens. Veja, nós vimos 2 palavras, desenhou e descobriu. Isso mesmo, essas 2 palavras, elas são verbo e elas estão expressando aí a ação dos personagens. Muito bem. Agora observe, a bola rola pela grama. Isso mesmo, a bola está parada ou a bola rola. Isso mesmo, ela rola pela grama. Pedro chutou a bola. Onde é que está o outro verbo? O verbo chutou. Muito bem. Então, rola e chutou são as 2 ações, que estão ocorrendo aí. Bora lá, no próximo. O balão voa pelo céu. Qual é o verbo desta frase? Isto mesmo, voa. Parabéns, pessoal. E no próximo nós temos que todos esses verbos, eles indicam ação, que é a ação de desenhou, descobriu, chutou, voar. Todos esses verbos, eles indicam alguma ação ou atitudes, que os personagens fizeram. Por exemplo, a ação que o Cebolinha estava fazendo, ele estava desenhando, ele desenhou lá os quadrinhos. Depois a Mônica descobriu, foi outra. Depois Pedro chutou a bola, então foi uma ação que Pedro fez. Ok, vamos adiante. Então, veja essa frase agora. Ontem à noite choveu bastante. Será que tem verbo? Eita, professora, acho que não tem verbo aí não. Então veja aqui, choveu, sim, são verbos
que eles refletem os fenômenos da natureza. Muito bem. Por exemplo, ontem nevou, né? Relampeou. As crianças estão felizes. Tem verbo aí? Será? Isso mesmo, estão. As crianças estão felizes. Então, normalmente, esses verbos que expressam estado, eles vêm seguidos de adjetivos. Veja, as crianças estão felizes. Elas poderiam também estar tristes, ok? Bora lá. Choveu. Então, indica um fenômeno da natureza, certo? Como eu disse, né? Pode ser ontem nevou bastante, ontem relampeou bastante. E estão indica um estado das crianças. Então, pessoal, vamos para a definição do que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado e fenômeno da natureza, que foi tudo aquilo que nós vimos anteriormente. Agora, nós vamos ver os tempos verbais. Isso mesmo, existem tempos verbais, professora? Existe, vocês vão compreender direitinho. Veja, existe o tempo passado, é o que já aconteceu. Digamos, Pedro chutou a bola. Então, quando ele chutou, já aconteceu. No presente, é o que está acontecendo. Pedro chuta a bola, é o que está acontecendo no momento. E o futuro é o que ainda vai acontecer. Pedro chutará a bola. Então, caso ele ainda não chutou, ele não está chutando, ele ainda chutará. Então, será o futuro. Para a gente compreender melhor, vamos ver as duas tirinhas, os dois quadrinhos. Veja, no primeiro quadrinho, o Cascão está puxando uma corda. Veja, ele está colocando bastante força nessa corda, ela está bastante esticada. Tanta força que está saindo um pinguinho de suor lá para cima, que ele está fazendo bastante esforço. No próximo quadrinho, né, ele vem um cabrum. Isso quer dizer um barulho de chuva, quer dizer que vem chuva aí. E o Cascão sai correndo, entra em casa. Aí a Mônica fala, ok, você ganhou, Cascão. Será que tem verbo aí? Qual é o tempo desse verbo? Será que é passado? Será que é futuro ou será que é presente? Sim, eu já sei que vocês responderam. Aí no próximo tem assim, ei, eu disse que você podia pegar uma maçã. Veja que a cobra ela estava lá na árvore, digamos que a árvore ela seja a dona da árvore, né? E Magali pediu permissão a ela e disse, não, você pode pegar uma maçã. E a Magali sai carregada de maçã. Aí ela vai atrás indignada. Eu disse que você podia pegar uma maçã, não todas, certo? Aí veja, nós temos aí ganhou, ok, você ganhou. Ganhou é um verbo, esse verbo está em quê? E nós temos também podia, então os dois estão no passado. Muito bem, pessoal. Vamos analisar esse outro quadrinho aqui, essa outra tirinha, no caso, de Leloca. Vamos ler comigo? Pai, eu voaria de asa delta, mas acho melhor de avião. Que legal! Veja o verbo aí, voaria. Veja que está destacado. Próximo. Mãe, eu escreveria um livro, mas acho melhor um conto. Que legal, a mãe fala, né? Veja, voaria e escreveria. Dois verbos destacados nós temos. Júnior, eu construiria um castelo, mas acho melhor uma casa. Que legal! Veja outro verbo destacado. Construiria. Eu faria coisas mais interessantes se, pelo menos, prestassem atenção em mim. Ela ficou um pouquinho triste, né? Porque são coisas que ela disse que já fez, que faz ou que faria. Isso mesmo, pessoal, que faria. Então, isso aí indica o quê? Futuro. Que todos esses verbos que estão destacados aí nessa tirinha indicam futuro. Muito bem. Eu trouxe essa tirinha aqui para a gente visualizar melhor, certo? Os três tempos verbais. Vamos ler. Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Então, tinha é o verbo e andava também. Então, esses verbos estão no
Passado, muito bem. Hoje eu ando de bicicleta. Então, nós temos o verbo ando. Esse verbo está no presente. Muito bem. Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Com o trânsito do jeito que tá, você andará a pé. Aí, andarei e andará são dois verbos que estão no tempo futuro, que ainda vai acontecer. Muito bem. Eu trouxe para vocês um outro tipo de texto, né, para a gente analisar os verbos nele, que é uma manchete de uma notícia. Vamos ler. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Foi de 558 toneladas em 2017. Então, essa é uma notícia, ela foi tirada no G1, no Rio de Janeiro, dia 1/1/2018, às 15 horas e 18 minutos, e ela foi atualizada há 2 anos. Veja, leia o título da notícia, a gente já leu, né, que Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Em qual site ou portal de notícias foi publicada esta notícia? Qual foi o site? Nós lemos, né, que foi por G1. Foi publicada no site do portal G1 no Rio de Janeiro. Muito bem, isso é muito importante a gente saber em qual site as notícias são publicadas e sempre estar pesquisando para a gente não cair na fake news, né, em notícias falsas. Muito bem. Qual é o fato destacado no título da notícia? A notícia, ela está falando de quê? Ela está noticiando o que aí? Muito bem, pessoal. A quantidade de lixo recolhido no primeiro dia do ano no Rio de Janeiro. Parabéns! Que palavra utilizada no título expressa uma ação realizada pela Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza? Então vamos lá. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Então, qual é a palavra aí que expressa uma ação realizada, né, por essa companhia, né? Será que é toneladas? Será que é lixo? Será que é rio? Será que essas palavras, elas expressam ações por tudo aquilo que nós vimos, que nós estudamos anteriormente? Isso mesmo, pessoal. A palavra recolhe, parabéns, expressa uma ação realizada pela companhia Conlurb. Muito bem, é o verbo aí, né, que está indicando a ação da companhia. Aí, Conlurb, mais uma vez, né, recolhe 653 toneladas de lixo. Aí, qual foi o tempo verbal utilizado no título da notícia? Lembrando que nós vimos anteriormente os tempos verbais, né? Passado, presente e futuro, né? Por que foi utilizado esse tempo verbal? Veja, recolhe. Será que recolheu? Ou recolherá? Ou recolhe? Isso mesmo. Foi utilizado o tempo verbal presente. Esse tempo verbal, ele foi utilizado com o propósito de objetividade e a atualidade da notícia. Por quê? As notícias, elas fazem parte do nosso dia a dia e as notícias, elas têm que ser, sim, atuais. Já pensou você ler uma notícia de 3 dias atrás? Ela não é mais interessante, né? Por esse motivo que o tempo verbal é o presente. Então, pessoal, a nossa aula sobre verbo fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau!